Vamos dar continuidade então à vida do Dr. Plínio. Nós estamos tratando do período dele entre 10 anos e 20 anos. Se tudo corre bem, hoje nós encostamos nos 20 anos. E para esse terceira exposição, eu calculei um título assim, dei um título: Como eu, Plínio Corrêa de Oliveira, discerni a minha via. Por quê? O Dr. Plínio não teve uma aparição. O Dr. Plínio não teve uma revelação. O Dr. Plínio não teve nem sequer um diretor espiritual que aos 15 anos, por exemplo, chegasse para ele e disse: Plínio, sua via é tal, você siga isso. Ele não tinha também, digamos, um professor. Havia professores católicos em São Paulo, até pessoas de peso, não é? Mas ele não tinha assim um professor que ele pudesse tomar como modelo para aquilo que ele queria. Qual é o líder? Aí, nem um líder temporal, ele não tinha. Bem, então, como é que eu discerni a minha via? Na reunião passada e atrasada, nós já fornecemos aqui alguns elementos. Hoje nós fazemos mais um. É o que eu perguntei. Qualquer pessoa poderia se indagar isso, mas o Dr. Plínio não teve nenhuma manifestação sobrenatural. Nós vamos ver, ele teve ajudas da graça muito grandes, que no fim da reunião nós vamos relatar. Mas visões ele não teve. Eu ouvi afirmar várias vezes isso daí. Eu nunca tive visões nem revelações. E eu não alicerço a minha obra, nem sequer convencer os meus amigos a me seguirem ou seguirem essa via, baseado em aparições. Por exemplo, então, já que a vida do Dr. Plínio não veio a partir de aparições, de, enfim, eventos preternaturais, para a direção hoje que os seguidores, o grupo formado por ele segue, não deveria também se basear em coisas assim, né? Porque a via dele, você tem razão, sim. Vamos formular melhor. Ele deu um princípio e que nós podemos seguir sem receio. A providência quer de nós, a providência dá para nós uma graça para nós nos esforçarmos. Quando nós nos esforçamos, porque já recebemos essa graça, a providência vem e dá uma outra graça maior ainda. Essa é a via dele. Então não é uma via de inação. Esforce, eu vou dar graça, você se esforce. E se esforçando, depois eu vou dar graças maiores para você enfrentar batalhas maiores. Nós vimos aí o papel da lógica, os livros que o Dr. Plínio escreveu, as conferências que ele fez. Não há uma que nos incite a seguir a contra-revolução, baseada numa visão, numa revelação, numa manifestação mística que ele não possa comprovar. Bem, então tá aí. Nós já vimos temperamento calmo, refletido, contrário à agitação, e tinha a seu favor o gosto pela lógica. Segundo, através da reflexão, da observação da realidade, ele foi compondo aquilo que ia ser a contra-revolução e a via dele. Não foi dos livros, os livros vieram depois complementar. Terceiro ponto, a sua família era mais conservadora do que a média das famílias da aristocracia paulista. Esses pontos nós vimos, estou só recordando assim, mais rapidamente. Fatores contrários, ele teve que lutar. Quais eram os fatores? Influência norte-americana que vinha como um tufão, destruindo os costumes, modos de ser, 1920 em diante. Boas maneiras, cerimônia, hierarquia, era a entrada do American Way of Life. A cultura norte-americana era o contrário da cerimônia, da compostura.
jazz band, Hollywood, emancipação da mulher, vulgaridade, espírito esportivo, se dizia naquele tempo. Era o contrário do espírito cerimonioso. Isso que se chama espírito esportivo. Espírito esportivo não é fazer gostar de um esporte, não é isso não. Continuando os fatores contrários. Eu observei que o conservadorismo da minha família era mais aparente do que real. Ele vai tratar isso aí mais na frente. A frequência à igreja, os sacramentos, chegavam atrasados na missa, os homens afastados da prática da moral. Isso até era assim mesmo. Os homens eram afastados do sacramento. Chegava na hora da prática, vários saíam da igreja para fumar. Não quer dizer que é o pai dele que ele está falando, o tio dele. Esse era o costume dessa classe social, que era casca, não tinha convicções. Continua. Outro ingrediente. Aqui já era um ingrediente da formação, da contribuição, que a senhora, mas já era senhora, né? Matilde, alemã, uma governanta que ele teve. Dona Lucília, na viagem à Europa, ela fez a viagem quando o doutor Plínio tinha uns 4 anos, qualquer coisa assim, para fazer uma operação, que só se fazia naquela época por lá. E eu sei que foi a partir daí, isso foi na Alemanha, a partir daí, então, já não me lembro em que circunstância, ela adotou uma governanta alemã para dar para a filha e para o filho, mas sobretudo para o filho, não é? No caso aí, uma formação de esforço. Estou definindo como é que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira se definiu, se formou. Ela, Freud Matilde, tinha sido governante de várias famílias nobres da Europa. E o Dr. Plínio fala que ela ensinava quem sabe se portar em sociedade são as pessoas da família da nobreza europeia. Eles têm outro modo de ser, tá vendo? Em oposição ao quê? Ao mundo norte-americano que estava vindo. Freud Matilde não seguia esse mundo norte-americano. Eu sei que pode parecer assim, quase que naturalista, né? O Dr. Plínio é um homem naturalista, ele foi se formando assim. Não é. Vamos ver aqui o que ele continua a falar a respeito da Fräulein Matilde. Eu aprendi dela a forma alemã da fortaleza. Olha como ele era um menino calmo, mas tendente à indolência, tendente à moleza. Dona Lucília acertou. Vamos pôr uma governanta alemã. Vorwärts é a expressão alemã. O Plínio repetia isso várias vezes em reuniões assim, sobretudo para os mais novos. Quer dizer o quê? Para frente, pisa firme, empurra, vai para frente. Vorwärts é para frente. Se o sujeito não quiser, concepção, né? Baioneta, concepção alemã. Capacete com aquela ponta de metal, que era o capacete alemão, não é? Toca para frente. Tem muito de bom, mas eu percebi bem que isso não resolvia o caso todo. Por quê? Porque a Freud Matilde não estribava, não alicerçava as Vorwärts nos fundamentos religiosos. Olha só. Ela não sabia. Mas o Dr. Plínio tinha de um lado a orientação dada pela Dona Lucília, religiosa, profundamente religiosa, e dela disse, toca para frente. Está vendo como é que ele está se compondo? Como a virtude da fortaleza cresceu na minha admiração, isso aqui são palavras do Dr. Plínio que talvez estejam um pouco adaptadas. Como de costume, na formação do meu espírito, a virtude da fortaleza cresceu, notando eu o mal que fazia a falta da fortaleza. Está vendo o modo de ser, de formar a si mesmo. Ele poderia dizer, não, eu comecei a ler, claro que ele teve aulas de catecismo e tudo mais, tal seria. Entrou para a congregação mariana com 12 anos, perfeitamente.
Mas ele observava assim, mas o que é que está acontecendo no catolicismo? Ele vai tratar agora. Os católicos são moles. O que é isso? Por isso ele está entrando com o ingrediente fortaleza, que ele não sabia o que faltava. Olha aqui. O Dr. Plínio, ele tinha uma frase que era, até hoje ressoa muito dentro do grupo, que ele dizia que se você quer perder um defeito, basta reparar no defeito. E se quiser perder uma qualidade, basta reparar na qualidade. O que é reparar? Observar esse defeito, essa qualidade na sua pessoa. Notar, como ele disse aí. Né? Ah, sei. Vamos dizer, no caso do defeito, era notar e fazer o agere contra de Santo Inácio. No caso da qualidade, era incentivar, sem permitir que aquilo caísse na adoração de si mesmo, né? A vaidade. Então, veja só. Fazia falta, então, a virtude da fortaleza. Ali que ele entendeu, existe fortaleza. Quando eu era menino, antes de começar a epopeia das congregações marianas, que nós veremos mais adiante, que começou mais ou menos em 25 e foi até 40, pelo menos, era muito frequente que o católico fosse o menos forte da própria família. Isso ele vai lamentar e até eu observei isso. Olha, eu acredito que até que vocês e muitos outros terão observado a mesma coisa. Veja o que ele vai contar. Por exemplo, uma família que tivesse 5 irmãos e um fosse católico praticante, destacasse, portanto, na prática do catolicismo, e os outros não, a gente podia ter certeza de que esse católico praticante era o mais mole dos irmãos. Ele não tá dizendo que isso aqui acontecia na Idade Média. Ele não está dizendo que isso aqui acontecia no tempo de Dom João da Áustria. Ele não está dizendo que isso aqui acontecia no tempo de Santo Inácio de Loyola. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando do século XX, e pelo menos em termos de Brasil. Eu peguei isso aqui ainda depois. Continua. Pelo contrário, aquele que a gente ouvia falar que era o mais enérgico, a gente podia achar provável que fosse o pior. Porque era uma disposição de espírito por onde os piores ousavam todo o mal e os melhores se encolhiam apavorados. Continua? E, portanto, o encontro entre os melhores e os piores dava sempre um desprestígio do melhor. O Dr. Plínio observa isso aqui depois com relação às classes, né? Nos alunos, afinal de contas, na própria vida. Viu? Isso até eu vi isso no meu colégio. O líder, que de repente ia dar para ser presidente de grêmio, alguma coisa assim, o sujeito de destaque era o pior de todos. Até hoje? Não sei. Eu vejo, os rapazes que são católicos, geralmente eles são mais tíbios. Os rapazes que são castos, evidentemente, eles não se aglomeram com os outros nos mesmos grupos. Pois é, eu até gostaria de saber, gostaria que os jovens que ouvissem isso opinassem, porque eu peguei isso aí no colégio exatamente assim. Nas rodas sociais também, você ia, se fosse num clube, ia em qualquer lugar que você fosse, era sempre assim, os mais ousados, os mais saídos, os mais salientes eram os piores. E eram líderes, hein? Bem, então o Dr. Plínio está constatando um fenômeno e ele vai agora ampliar o fenômeno, vai começar no século XIX. Nas leituras de história em menino, eu me dava conta de que todo mundo que tinha lutado a favor da igreja a partir de certo momento do século XIX, e salvo raras exceções, os bons eram sempre os que recuavam e que na própria hierarquia se recuava também. Eu considero aí que o pontificado do Papa Pio IX foi abertamente, decididamente uma exceção. Exceção. Pio IX é o chefe da hierarquia, né? Papa. Não recuou. Ele, pelo contrário, ele avançou por cima de todo mundo, proclamando o dogma da infalibilidade pontifícia.
meu Deus, as encíclicas de Pio XI. Inclusive, foi o primeiro que em 1846 condenou os erros do comunismo, do marxismo. 46, 48, o Marx soltou aquela coisa dele que chama-se o Manifesto de Marx, né? Continua. A hierarquia, ou grande parte da hierarquia, ia se acomodando, ia se ajeitando, ia silenciando, ia fingindo que não via, ia dando uma interpretação a vistas grossas. Sabe o que é as vistas grossas? Deixa correr, deixa correr. Exemplo como entraram, como disse, as modas norte-americanas. Como entraram os novos costumes. Ele foi entrando. Continua, Dr. Plínio. Enfim, as preferências eram sempre de recuo, de acomodação. Então, depois do pontificado do Papa Pio IX, que nós tivemos movimentos leigos que enfrentaram a Revolução. A França, a Itália, a Inglaterra, a Irlanda, são os principais países que o professor Furquim de Almeida abordou no catolicismo na época. A gente que enfrentou Napoleão. Aqui vem agora o exemplo concreto que ele dá. Eu acho que esse exemplo talvez seja difícil das pessoas perceberem a importância dele hoje. Ou quem sabe estão começando a perceber com a reação conservadora. Separação da igreja e do Estado. Pensava eu de mim para comigo. Se Deus criou todas as coisas para o conhecerem, honrarem e servirem nesta vida, eu sei que o Estado não é criado diretamente por Deus, mas está na ordem natural posta por Deus, que exista um Estado. Está condenado aqui o anarquismo. O Estado acaba sendo o que é? Uma criatura da criatura de Deus, não é? Bem, e como é que o Estado não tem que conhecer a igreja, servir a igreja, honrar a igreja? Como é que o Estado, nascido da Revolução Francesa, né? Ele é separado da igreja, ou separado aqui pela República, e ele toca a vida dele para lá, indiferente. Ele vai contar, veja o caso concreto que ele vai contar. Ele disse, eu ia ouvir os sermões, ninguém reclama contra o laicismo. Esse laicismo, que vem desde 89, um século e já vai não sei que quantidade, não é? Entrou. Como é que a pessoa vai achar estranho que um presidente da República vai tomar posse e aquilo não tem um cerimonial religioso? Como é que a pessoa vai estranhar que uma Suprema Corte, um ministro vai tomar posse e não haja ali um cerimonial religioso para acompanhar aquilo? Um diretor vamos dizer, um reitor de universidade, não tem um cerimonial católico, um prefeito, uma Câmara de Vereadores. Isso tudo tinha, na civilização católica, um cunho religioso para acompanhar. Então isso que ele está dizendo, são as consequências do laicismo. Foi abolido repentinamente o cerimonial religioso? Os reis eram sagrados, né? Aí havia uma cerimônia. Depois, quando veio a República, eu acho que aí foi repentino, sim. Imagina que o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, ali estava declarado a separação de igreja e Estado de uma maneira radical. E como que era essa geração que era, no caso, os pais, né, do seu Dr. Plínio, geração dos avós, não sei, aceitou isso, porque é uma quebra muito repentina, né? Uma hora está aqui, cai de uma vez. Como é que eles viram essa queda? Não, como que isso não cristalizou eles? É isso que eu quero dizer. Trata, né, das memórias, que a família dele era majoritariamente monarquista. Dona Gabriela, avó dele, mantinha correspondências com a princesa Isabel. Eles mesmos, nessa viagem à Europa, na França, se encontraram com a princesa. Então, a família dele, sim. Mas, não sei se está aqui nessa reunião, talvez até esteja. Quando o Dr. Plínio, quando entra no Colégio São Luís,
um dos assuntos que ele levanta com os alunos de lá é a monarquia. E ele disse que a resposta que deram para ele, não, a reação deles foi de gargalhada. Isso aí foi muito bom que acabasse com aquilo tudo, entendeu? Pô, ele está falando enquanto isso, vamos dizer, ele deve estar falando aqui em 1918, 1920, 30 anos depois da queda da monarquia, e o republicanismo tinha entrado de uma maneira que é isto. A gente só vê, de uns 10, 15 anos para cá, um renascimento realmente do entender a causa monárquica, não é? Começa aí, é um retorno para as pessoas entenderem eu acho até que são convidados a entender o retorno monárquico de uma maneira mais daquele princípio. Se uma instituição caiu, quando ela é restaurada, ela tem que ser restaurada mais forte. Porque o mal progrediu muito, então ela tem que ser restaurada mais forte. Então, eu aprendi a dar isso como princípio os ossos, quando fraturam, a soldadura fica mais resistente. É o princípio que vai governar depois o reino de Maria, também. Então, aqui vem, exemplo concreto, manifestação no coração de Jesus, para ele estar lá até hoje. E ali era a residência do governador, ficava uma quadra ou 2 quadras da igreja do coração de Jesus. Então houve uma grande manifestação dentro do coração de Jesus. A manifestação é de milhares. Olha que o Dr. Plínio descreve. Eu me lembro de uma manifestação católica perto do Palácio Campos Elíseos, na Igreja do Coração de Jesus. Enchia o pátio da Igreja do Coração de Jesus. Termina a manifestação, onde o governador de estado não foi e nem mandou um representante. Veio à última hora a seguinte recomendação. Quem é que deu essa recomendação? Autoridade eclesiástica. Vamos todos sair daqui e desfilar em homenagem ao senhor governador que reside no Palácio Campos Elíseos. Vamos levar uma abraçada de flores para a esposa dele, porque a senhora é que vai nos receber. Está vendo já aqui a constatação daquilo que o Dr. Plínio está afirmando. Então, ele está dando um exemplo concreto daquilo que ele acabou de dizer, que ninguém estranhava a separação igreja e Estado. Então, uma manifestação enorme de moços, eles são eleitores. Ali na beira, assim, junto ao palácio. Então, nós vamos levar uma abraçada de flores para a esposa dele. Continua. E eu pensava com meus botões, era uma expressão antiga, né? Quer dizer, eu pensava para mim mesmo. Olha a concentração aí. Se isso fosse um clube de futebol de várzea, o governador recebia, por que ele não vai receber um mundo de eleitores que está aqui presente? Manda a esposa dele receber, quer dizer, parece assim uma entidade, o quê? Que parece que a igreja é uma entidade de terceira classe, que a gente diz bom dia com a mão esquerda. Não sei se você já viu esse sistema de desprezar, não é com a mão esquerda. E vai para frente. E era recebido de que maneira pelo lado católico? Moleza. O governador, vamos poder levar essas flores para a esposa do governador. Veja o título aí. Faltava o quê? Faltava a virtude da fortaleza. Eu dizia, mas qual é a parte do ensinamento católico que indica o contrário? Que ele me pede o contrário, que manda a gente agir. Olha aqui. Por incrível que seja, eu custei um pouco para encontrar. Quando encontrei fortaleza, eu respirei. Para esse efeito, é preciso dizer que o Colégio São Luís
me adiantou, quer dizer, me ajudou, né? Porque havia lampejos do espírito de Santo Inácio no colégio. É que você está expondo aí sobre Santo Inácio. É o exército de Jesus. Ainda havia lampejos disso. Lógica também. Bem, aqui então, nós estamos tratando aí de 12, 13 anos. A decisão pela monarquia e pela pureza. O Dr. Plínio então vai tomando decisões. Vai vendo, vai analisando, não é só naturalismo, não é naturalismo. Ajudado pela graça, ele vai vendo, vai tomando decisões e vai sendo cada vez mais ajudado pela graça para batalhas maiores que virão. Continua. No Colégio São Luís, eu comecei a conversar com aqueles meninos e comecei a falar dos assuntos que eu ouvia na minha casa. Por exemplo, puxei o tema monarquia. Quá, quá, quá. Você é monarquista? Absurdo, viva a República, todos nós somos iguais. Onde é que se viu uma coisa dessa? Você é a favor do imperador? Isso tinha que acabar. Olha, ele está tratando da classe A de São Paulo. Quantos daqueles antepassados ali tinham tido títulos de nobreza dados pelo imperador, não é? Moravam em casarões. O famoso sapo, né? Veja então o título aí, hein? A decisão que eu fiz pela monarquia e pela pureza. Continua. Eu entendi bem que igualdade, liberdade, fraternidade, lembra da Revolução Francesa, não é? Prosaísmo. O que é prosaísmo? Uma conversa que não tem áreas mais elevadas, né? Seria isso. É, mas o prosaico, sabe, já está encostando na sujeira, sabe? Ah, sim. Já não é um nível, porque a gente pode dizer, não, nós temos um nível comum de conversa. Ninguém é obrigado a estar conversando sempre temas elevadíssimos e tudo mais. Então, o nível comum de conversa não, é o prosaico. É abaixo. Por exemplo, se você quer ver mais do que prosaico, o Obama, sentado lá com alguns secretários ou ministros dele, chega e levanta o pé e põe por cima da mesa. Ou se ele chegasse e tirasse o sapato dele numa reunião. Isso aqui é o prosaísmo. Sujeira, vulgaridade, impureza, tudo isso estava dentro da mesma linha. Ou seja, ele está formando então o kit, o pack da revolução no tempo dele. Liberdade, igualdade, fraternidade, prosaísmo, sujeira, impureza. Tudo isso forma um conjunto só. E que a monarquia era do outro lado. Monarquia e religião, né? Foi o primeiro vestígio da ideia de que eu tive de revolução e contra-revolução. Quando? Aos 10 anos no Colégio São Luís. 10 anos, pode ser que 10, pode ser que seja 11, né? Fazer disso. Essa idade aí. Formou, então, ele está formando a ideia da RCR com base no quê? Ele foi na enciclopédia? Não. Não foi. É como ele falou, eu me formei em grande parte analisando a realidade e confrontando com o modelo interior que ele tinha recebido da formação católica, do batismo e tudo mais. Claro. Continua. Aí eu percebi que todos os meus companheiros nessa idade estavam podres de corrupção moral, mas podres. A maioria deles praticando atos imorais. É um mundo novo que eu descobri. Imediatamente eu verifiquei a solidariedade entre essas coisas todas e a impureza. Quais são essas coisas todas que ele falou? Vulgaridade, prosaísmo, liberdade, igualdade, fraternidade. Isso tudo havia uma solidariedade com o quê? Com a impureza. E compreendi que de outro lado estava a religião. Ele falou, pouco antes, eu compreendi que do outro lado estava a monarquia. Agora ele disse, compreendi que do outro lado estava a religião. Então, para o Dr. Plínio, religião e a concepção monárquica que é totalmente justificada por São Tomás. Lá, o senhor Renato está chegando aí e não sei se foi agora que ele me disse que está lendo o livro de São Tomás, né?
de regime de príncipe, né? Onde ele justifica a monarquia. Está dito no livro Revolução e Contra-Revolução. A monarquia é, em tese, a melhor forma de governo. E o próprio Santo Tomás acrescenta, temperada com alguma coisa da aristocracia e alguma coisa até da democracia. Democracia, aí que ele está dizendo, né? Não vamos pensar que é o conceito de democracia como está hoje. Tá, como é que São Tomás ia imaginar que a democracia ia chegar nesse tempo aí, de chamar de democracia esta... Continua. Agora veja só. Grave crise para mim. Gravíssima. Porque desde logo eu compreendi o seguinte, olhem, tinha 10, 11 anos. Veja como é a intuição do brasileiro. Bom, aqui é um trecho, portanto, tirado das exposições que conversa que o Dr. Plínio estava fazendo para esse francês chamado Yves de Montfarcy, que veio visitar um jovem, veio visitar o movimento do catolicismo, exatamente foi em 1954. Bem, então, veja, está dizendo, veja como é a intuição do brasileiro, o francês será de outra maneira. Porque intuir tudo isso com essa idade, eu desde logo compreendi o seguinte, ou eu aceito de ser como eles, meus colegas, e me sacrifico inteiramente, sacrifico o quê? Meu modo de ser tradicional, católico e monarquista. Eu sacrifico isso, eu jogo isso de lado, não é? Ou eu, a vida inteira, vou ser um pária, quer dizer, um excluído, que se diz hoje, não é? Um excluído, um homem diferente dos outros e completamente perseguido. Olha, o Dr. Plínio era homem já, por causa da lógica dele, ele está tirando as consequências. Olha, isso vai ser assim. Qual é o caminho que eu vou escolher? Por isso que diz aqui, crise gravíssima. Quem é que ia orientá-lo? Se ele tivesse 10, 20, 30 colegas pensassem como ele, era outra, vamos dizer assim, outro auxílio para ele, não é? Se ele tivesse um diretor espiritual que fosse capaz de entender essa situação e dar para ele o conselho, claro que ele tinha na confissão e tudo mais a ajuda do confessor, mas o confessor não tem nem condições. Então, o Dr. Plínio explica isso aí. Como é que um confessor vai saber quais são os problemas de um jovem, concretamente, quando ele entra para uma faculdade de Direito, que é positivista e tudo mais? Como é que um confessor vai entender? Como é que os meninos, naquela conversa deles, essa pressão social? Até vou lembrar aqui, eu acho que vale a pena. O homem é bom. A sociedade que o corrompe. Rousseau. O homem é bom, a sociedade que o corrompe. Bem, como se a sociedade não fosse feita de homens, né? Porque teve primeiro homem, segundo homem. Quem é que conseguiu? Os homens eram bons, foram se juntando aos pouquinhos e a sociedade ficou ruim, não é? É o princípio. Acontece que a sociedade estava o quê? Fermentada pela revolução. Isso aqui é a explicação, não é? Bem, esse dilema se põe para todos. Esse dilema se põe para todo mundo. Não. Mais claro, menos claro, como se fosse assim, a pessoa faz uma projeção, a projeção está fora de foco, entendeu? Então ele está enxergando alguma coisa da sombra, mas esse problema, mais claro para uns, menos para outros, se põe para todo mundo. Esse problema o que é? Eu vou me entregar a essa opinião pública, a esse modo de ser coletivo, porque se eu não me entregar a esse e não for igual a eles, eu não tenho futuro. Eu tenho certeza, isso pôs para mim, se pôs para mim, se pôs para... Eu acho que é para todo mundo. Mais claro, menos claro, mais consciente, menos consciente. Então continua, ora mais claro, ora menos claro. Todos intuem que para fazer carreira, progredir, ganhar popularidade, é preciso vender a alma. Nesse sentido que está aí. Ou seja, ser como o comum das pessoas que seguem o curso da revolução. Ou então,
optar pela cruz e ser um contra-revolucionário. Tá claro o problema? Dr. Plínio diz, foi um dos períodos mais terríveis da minha vida. Eu tinha que resistir à tentação de achar que nunca encontraria ninguém que pensasse como eu e que eu estava correndo atrás de uma meta absurda. Olha, eu repito, todo mundo passa por isso daí. Mais claro, menos claro, mais consciente, menos. Prefere nem olhar aquilo de frente, deixa correr para lá. Mas todo mundo percebe que existe uma onda e que enfrentar a onda nunca dá popularidade. Isso é visível até com os políticos, né? Às vezes começam com as ideias muito boas, muito de direita, mas conforme vão progredindo, as ideias vão ficando para trás. Né? Bom, agora vem, de outro lado, aí eu entro aqui a voz da graça, não é aparição. De outro lado, alguma coisa me dizia no fundo da alma, não desista, faça porque vai aparecer. Você vai encontrar. Ele encontrou, hein? Vai encontrar quando ele tinha 20 anos. Bem, aqui vem, parece que é uma cascata de desgraças, né? Aí começou outra crise. Qual é a crise anterior que ele deu? A onda está indo para lá, como é que eu vou fazer? Agora vem a outra crise. Outra crise. Eu estava já mais velho aí não é 50 anos, não. Isso é antes da faculdade de Direito. Eu estava mais velho e comecei a analisar a minha família e a perceber na minha família como todas aquelas qualidades que eu tinha notado no meu tempo de criança eram ilusões. Porque aquilo era aparência para se ver. Mas por detrás havia muita coisa diferente disso. Vai explicar, hein? E havia uma absoluta condescendência com esses valores modernos que eles amavam mais do que tudo no mundo. Então, parece uma contradição. Mas eu me lembro do Dr. Plínio explicar a respeito do que ele chamava da geração oca, portanto, antes da geração nova, que começou em 1950, na época do rock and roll. A geração oca vem para trás, os pais dele. O que é? Essa geração tinha compostura, tinha trajes, tinha maneiras, tinha educação, mas ela não sabia justificar aquilo. Ela tinha perdido os princípios. Repetição vazia, né? Ah? Era uma repetição vazia. É isso, os princípios foram diluindo. É tanto que quando o Dr. Plínio justificou o direito de propriedade, foi na época da faculdade, não é? Ele aprendeu lendo o direito natural do Taparelli da Zegno, né? A justificação toda, a justificação do direito de propriedade, aquilo. Então as pessoas tinham a propriedade, achavam que era natural ter, mas não sabia que aquilo estava alicerçado em 2 mandamentos da igreja. Família, a mesma coisa. Bem, então, continua. Eles tinham aparências sem princípios. A isso, Dr. Plínio chamou de geração oca, que tinha hábitos, mas não sabia justificar. Dessa geração só poderia nascer uma geração que nem os hábitos iam ter, né? Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Aí foi que eu compreendi o seguinte: o apoio dessas coisas é a Igreja Católica. Olha, isso daqui é um achado. Veja bem, isso aqui é raciocínio natural, mas é raciocínio natural ajudado pela graça. Ele então tinha, até vale a pena recordar, porque aqui que ele deu o clique com a igreja. Então, ele tinha as qualidades da família dele, que ele via, era um amparo para ele. Ele tinha uma governanta alemã, que era um amparo para ele na lógica. Ele tinha a sociedade, vamos dizer, ainda com muitas características de aristocracia e tudo mais. Bem,
Então, isso tudo eram apoios naturais para ele. Quando ele se deu conta, mais velho, ele disse, mas isso tudo está oco. Está parecendo um armário que eu tenho, mas que quando eu olhei está cheio de cupim. Eu vou me apoiar em quem? É a igreja que é o fundamento. Por isso, vamos recordar, né? Aquela reunião passada ou atrasada. Eu, quando entrei para o movimento católico, eu tinha X convicções. A igreja é o fundamento da ordem moral, da ordem temporal, da sociedade, o papado e tudo mais. Está vendo aqui? Aqui ele, do ponto de vista de ali, ele, olha, vou repetir. Aí foi que eu compreendi o seguinte, o apoio dessas coisas, de todos esses princípios que eu amo, é a igreja católica. Só sendo católico eu vou conseguir isso. E a gente tem todas essas coisas, sendo católico, quer dizer, consegue essas coisas sendo católico. E não sendo católico não se tem nada disso. Veja bem, o que representa então? Uma reação conservadora que alheia a igreja, que separa o princípio católico de lá. Qual é o fundamento que ela vai ter? Ela vai voltar quanto na história? O fundamento ela está desprezando. A fonte de tudo isso é a igreja católica e a gente ama todas essas coisas amando a igreja e amando só a igreja e na igreja amando o Papa. É impressionante. Eu acho que isso aqui, a gente vendo o Dr. Plínio descrever, a gente fica pensando até, é um anjo da guarda que vai guiando, não apareceu para ele, mas vai inspirando, e ele vai vendo, vai constatando, e diz, olha, é a igreja e o Papa, esse é o fundamento de tudo. Estava separado, laicismo, quer dizer, não era um homem laico, né? Laicista, não. Mas ali ele fundamentou, se eu quero fazer uma contra-revolução, o fundamento dessa contra-revolução é a igreja. E só sendo católico, inteiramente católico, e não pode ser católico de IBGE. Continua. E daí, então, por um conjunto de coisas, acabei na minha posição atual. Esse atual aí, ele está falando 54, ele estava com 45 anos. Minha posição atual, sendo católico acima de tudo, antes de tudo, e não sendo outra coisa, senão porque sou católico enquanto católico. Quer dizer, ao catolicismo total, completo, absoluto. Aos 12 anos, 13 anos, eu compreendi muito bem. A devoção à Nossa Senhora dele veio antes ou depois dos 12 anos? É isso, foi nesse período aí. Exatamente, você entrou, a sua pergunta entra na hora certa. Aí eu comecei a ter alguma piedade. Porque a própria formação dada pela Freud e Matilde era, como eu falei, naturalista. Era o esforço. Mas ela não sabia tratar da graça. Então eu disse, aí eu comecei a ter alguma piedade. Veja que dá exatamente respondendo a sua pergunta. Agora, eu tinha, entretanto, uma dúvida muito grande a respeito de um ponto. O que fazer de minha vida? Aí situam-se problemas particulares que não interessam, quer dizer, eu não quero contar aqui, né? Mas eu cheguei, então, com essas ideias, levando uma vida ao mesmo tempo, veja bem, aparecendo muito na sociedade, marcando presença, mas muito retraído ao mesmo tempo. Uma coisa um pouco difícil de explicar. Eu levei uma vida assim até 1928, ou seja, até eu fazer 20 anos, em que eu vi, de repente, umas faixas na rua anunciando o Congresso da Mocidade Católica. Eu vou repetir porque isso daqui é fundamental para entender. Eu tinha uma dúvida, o que eu vou fazer da minha vida? Continuei a marcar minha presença na sociedade e, entretanto, por paradoxal que seja, eu estava retraído da sociedade. Marcava presença, mas eu não me deixava,
como é que seria hoje, não sei que expressão que nós podemos usar hoje aí, não deixava contaminar, não me deixava, marcava. Olha, o doutor Plínio poderia ter dito, bom, então vou meter o pé nessa sociedade paulista, não vou aparecer em nada. Eu sei que, precisa dar aqui mais algum elemento, né? Mas o doutor Plínio explica isso, eram 100, 200 famílias de mais sociedade. As famílias se visitavam, iam aos mesmos clubes. Eles notavam a falha de qualquer um rapaz dele, por exemplo, se não aparecesse no ambiente, nas reuniões de família, quer dizer, que era, portanto, a avó com os filhos e tudo mais, ou festas, se ele não aparecesse, todo mundo notava. Então, eu marcava a presença, mas ao mesmo tempo eu era retraído, eu fazia sentir a minha... Agora, isso eu presenciei. A questão de uns anos atrás, aí será 30 anos, quando pessoas que conviveram mais com o Dr. Plínio ainda estavam vivas, contaram isso, que Dr. Plínio era um astro nas rodas sociais. O Plínio era disputado porque o dom que a família Ribeiro dos Santos tinha e a facilidade do Correia de Oliveira de se expressar, ele era, então, veja bem, parece que é um elemento a mais que ele não quis dar aqui para o Yves de Montfarcy, mas o Dr. Plínio chamava muito a atenção. Quando ele chegava numa roda social, assim, numa festa, havia um grupo que vinha para conversar com ele. Então, tinha família, todo o tempo que ele, com 24 anos, foi deputado, aparecendo muito na sociedade, mas muito retraído ao mesmo tempo. Difícil de explicar. Eu fui assim até 1928, em que eu vi, de repente, umas faixas na rua anunciando o Congresso da Mocidade Católica. Vamos ver a foto? Aí está. William Frodome, o senhor Dr. Plínio, ele escolhia participar da sociedade, quer dizer, aparecer na sociedade, ele vê isso como uma necessidade para conduzir o apostolado, a luta dele até a vida espiritual, ou ele aparecia simplesmente por necessidade de aparecer? Sim. Ele, veja bem, ele explica que se ele não se mostrasse, iam dizer para ele, Dr. Plínio é um homem afeminado, entendeu? É um homem que sem fibra, porque ele é católico, entendeu? E aquilo, ele fala, naquela época, uma pessoa de sociedade que fosse taxada assim, ele estava liquidado. Liquidado. Ele não conseguiria fazer apostolado de maneira nenhuma. Porque vai ficar claro daqui a pouco. E esse período que você está perguntando é o período dele até os 20 anos, onde ele só se movimentava dentro da sociedade paulista. Como é que era São Paulo? Ele até fala, de fato, no bairro dele, havia casas populares, poucas, né? Mas havia também. Mas havia uma distinção de classes. E a classe alta rodava entre si. Ele disse que ele desconhecia totalmente esse renascimento católico que estava se operando desde 25, pelo menos, 1925, não é? Mas que era na classe média-baixa ou no operariado. Classe alta não seguiu nada. Então, ele precisava marcar a presença dele. Marcou. Marcar e se preservar. A esperança também de conseguir alguém, sem dúvida. Mas ele fala, os esforços que eu fiz não deram resultado. Bom, vamos emendar aqui para concluir. Então, diante dessas provas aí que ele está falando, vem aqui a grande resolução que ele tomou aos pés de Nossa Senhora. Essa Nossa Senhora aqui, essa imagem da capela do colégio São Luís,
nós vimos na reunião passada, mas cai bem aqui. Ele, o que vai ser da minha vida? Compreendi então, a força está na igreja e na piedade. Conjunto de circunstâncias. Esse episódio dele agora, então, diante da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Isso eu conto, porque ele narra isso em outra reunião. Então, ele é estudante do Colégio São Luís. O Colégio São Luís tinha, e os colégios na época tinham, talvez os colégios religiosos só, não sei. Tinha a nota de aproveitamento, que é a nota que se tem hoje, não sei como é que chama. Nota, você recebeu uma nota, como é que chama isso? Boletim. Hã? Boletim. A sua avaliação. Então tinha essa nota, que eles chamavam de nota de aproveitamento, e existia uma nota chamada comportamento. É o comportamento do aluno. Ainda mais um aluno, um colégio religioso, jesuíta, tinha o comportamento do aluno lá dentro, aquilo pesava, recebia uma nota. E ele então tinha uma caderneta física, recebia um boletim, eu não sei se era mensal, eu acho que era. Levou, recebeu, olhou e viu que ele estava com uma nota de comportamento de uma das matérias, era por matéria. O professor dava a nota de aproveitamento e de comportamento, cada professor. Uma das matérias, comportamento ruim. Não sei se era 6, não sei, não me lembro. Ele olhou aquilo e falou, não, isso aqui é uma injustiça. Eu não procedi mal. A mamãe não vai aceitar isso aqui, nem papai. Não vou aceitar isso. Eu vou borrar essa nota. A nota era a caneta tinteiro, né? E disse que fez lá um serviço que ele não sabia fazer, não tinha gente para fazer. Isso aqui para entender por que isso aí foi um fator que fez dobrar os joelhos lá diante do Nossa Senhora. Eu em casa, entregou a caderneta, né, para mamãe. E daí a pouco a dona Lucília disse, Plínio, vem cá. Vem cá. O que é isso aqui na caderneta? Essa nota aqui. Ah, mamãe, etc. Ele disse, olha, segunda-feira seu pai irá ao Colégio São Luís para tirar limpo o que é e quanto é que você recebeu. Porque se você não consegue ter um aproveitamento, se eu tenho um aluno menos inteligente, mas se eu tenho um aluno mal comportado, eu vou te mandar para o Caraça, em Belo Horizonte. Você vai ficar longe da sua mãe e vai me ver 2 vezes por ano. Acho que isso é importante para esse pessoal que fica aí criticando a dona Lucília e criticando o doutor Plínio por causa da dona Lucília, ou criticando a TFP por causa da dona Lucília. Dona Lucília é essa senhora que está aí. Ô, Benzinho, vem cá, eu vou te... Não, você vai lá, vai verificar o que é isso aqui. E se você realmente teve um comportamento mau, depois, outra coisa. Então eu tenho um filho que é falsário. A doutor Plínio conta. Eu estou dando detalhes para a gente avaliar o que é, por que razão que ele foi realmente dobrar os joelhos diante de Nossa Senhora num apuro sem medida. Porque ele gostava demais da mamãe e do convívio em casa. E o Caraça tinha a fama de ser quase um reformatório, sabe? Era quase uma prisão para meninos insubordinados. Não era bem assim, mas, digamos, o que circulava, né, na mente dos meninos. Bem, ele disse, mas ele pensou, eu nem sei o que é falsário, mas minha mãe falou de uma maneira tão severa que deve ser uma coisa horrível. Bom, o pai foi lá segunda-feira, olhou e o padre da matéria disse, não foi um engano aqui, de fato ele teve uma nota muito boa e tal. Então, voltou.
Acontece que, nesse ínterim, então, depois que a mãe respondeu, o que ele faz? Ele vai ao colégio não, à Igreja do Coração de Jesus, diante dessa imagem de Nossa Senhora Auxiliadora que está aqui. Rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora que se encontra no altar lateral da Igreja do Coração de Jesus. Eu recebi o que é uma graça muito especial. Aí você, o que foi? Nossa Senhora apareceu para ele? Não. Nossa Senhora se movimentou? Não. Mas ela me deu a certeza. Comigo você consegue tudo. Aí, você está vendo? Então, nós estamos vendo aqui o processo, vamos dizer assim, natural, não é? Ele vai atrás da religião, vai atrás da Igreja Católica, o fundamento está ali, e na hora da piedade, na hora dos apuros, ele diz, essa graça que eu recebi de Nossa Senhora ali, comigo você consegue tudo. Eu vi ali, a devoção a Nossa Senhora efetivamente começou ali. Nunca mais o deixou, hein? Bem, impressionante. É impressionante sim. Bem, continua ao propósito. Aí ele, então, por isso, a imagem não se movimentou, mas a imagem me comunicou uma certeza. Comigo você consegue tudo. Aí ele diz, aí eu vi muito claramente, né, o que era o papel da devoção a Nossa Senhora, e quanto Nossa Senhora era muito mais do que a minha mãe. Você viu? Vamos dizer, bom, mas o Dr. Plínio podia ter chegado a essa conclusão com 8 anos de idade, mas não foi. Ele está descrevendo o que aconteceu com ele. Então, qual é o propósito que ele firmou? Eu termino aqui. Porque, diante desta perplexidade, aí a perplexidade, esse fato que eu contei da nota é um fato. Mas o que eu vou fazer da minha vida? É esse conjunto que ele está dizendo. Diante, então, da imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, que estava na capela do Colégio São Luís, eu consegui, aos 12 anos, a graça de entrar... você tem razão. A graça de entrar para a Congregação Mariana de Meninos do Colégio São Luís. E aí, eu fiz esse propósito. Aconteça o que acontecer comigo, eu serei contra esse mundo. Esse mundo e eu somos irreconciliavelmente inimigos. Serei a favor da pureza, a favor da igreja, a favor da monarquia. Serei a favor da hierarquia, serei a favor da compostura, ainda que eu tenha que ser o último dos homens, pisado, esmagado, triturado. Esses valores, monarquia, religião, compostura, confundem-se comigo, confundem-se com a minha vida. Aconteça o que acontecer com os outros, isso vai ser a minha vida, isso eu vou seguir. Então aí, ele, vamos dizer assim, quase que eu diria, cristalizou. Aquele fenômeno, né? Vai colocando sal na água, sai, sal, aquilo vai saturando, chega na hora, cristaliza. É isso, cristalizou. Ali então, tomou corpo. Bem, com esta introdução de 3 reuniões, nós estamos então preparados para entrar na época que o Dr. Plínio foi para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco como estudante de Direito, que era o ninho, o foco do positivismo. Bem, e conheceu aquilo que ele chama do movimento católico. Bom, isso aí então veremos, se Deus quiser, na próxima reunião. Vamos aí.